Você sabia que a salamandra de fogo é uma das criaturas mais fascinantes e enigmáticas do reino animal? E que ela possui uma habilidade única de regenerar partes do corpo, além de segredos tóxicos que a tornam perigosa. Com sua coloração brilhante e padrões distintos, a salamandra de fogo é um espetáculo visual, mas por trás dessa beleza existe um animal equipado com mecanismos de defesa surpreendentes. Sabia que a salamandra de fogo pode viver até 20 anos ou mais em cativeiro e que existem várias subespécies com características únicas? E que essas salamandras são encontradas em regiões da Europa, preferindo florestas úmidas e áreas com acesso à água corrente? E se eu te dissesse que a salamandra de fogo secreta uma substância tóxica pela pele que pode ser letal para predadores, você acreditaria? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão revelando tudo sobre essas incríveis criaturas, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades sobre as salamandras de fogo. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique ligado, você vai se surpreender. As salamandras de fogo têm uma história evolutiva fascinante, adaptando-se para se tornarem mestres da regeneração e da defesa química. Com seu corpo alongado e patas robustas, elas são feitas para viver tanto em ambientes terrestres quanto aquáticos, capturando suas presas com eficiência e precisão. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis animais? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Há muito mais sobre as salamandras de fogo do que imaginamos. Vamos começar com algumas das características mais fascinantes da salamandra de fogo. Número 1. Aparência e identificação. A salamandra de fogo é conhecida por suas cores vibrantes, geralmente com um corpo preto adornado por manchas amarelas ou laranjas. Essas cores não são apenas para exibição, elas servem como um aviso para predadores sobre a toxicidade da salamandra. Número 2. Habitat e distribuição. Essas salamandras preferem habitats úmidos, como florestas de folhosas e áreas próximas a riachos e fontes de água. Elas são encontradas principalmente na Europa Central e do Sul, mas também podem ser vistas em algumas regiões da Ásia Menor. Número 3. Dieta e alimentação. A dieta da salamandra de fogo consiste principalmente de pequenos invertebrados, como insetos, minhocas e aranhas. Elas são caçadoras oportunistas, usando sua língua pegajosa para capturar presas rapidamente. Número 4. Reprodução e ciclo de vida. A reprodução da salamandra de fogo é um processo intrigante. As fêmeas dão à luz larvas aquáticas, que depois se metamorfoseiam em jovens salamandras terrestres. Esse ciclo de vida combina fases aquáticas e terrestres, mostrando uma adaptabilidade impressionante. Número 5. Defesas tóxicas. A característica mais notável da salamandra de fogo é sua habilidade de secretar toxinas pela pele. Essas toxinas, chamadas samandarem, podem causar irritação intensa em predadores, em doses elevadas, podem ser fatais. Essa defesa química é uma das razões pelas quais essas salamandras são tão temidas por outros animais. Número 6. Padrões de atividade. As salamandras de fogo são principalmente noturnas, saindo de seus esconderijos ao anoitecer para caçar e explorar. Durante o dia, elas se escondem em locais úmidos e sombreados para evitar predadores e a desidratação. Número 7. Comunicação e comportamento social. Embora sejam geralmente solitárias, as salamandras de fogo se comunicam por meio de sinais químicos e posturas corporais. Durante a época de reprodução, os machos podem se tornar territoriais e disputar por parceiros, usando exibições visuais e táticas de intimidação. Número 8. Predadores naturais. Apesar de suas defesas tóxicas, a salamandra de fogo possui alguns predadores naturais, incluindo cobras e aves de rapina. No entanto, muitos predadores evitam essas salamandras devido à sua coloração de aviso e secreções venenosas. Número 9. Conservação e ameaças. As salamandras de fogo enfrentam várias ameaças, incluindo a perda de habitat, poluição e mudanças climáticas. Esforços de conservação são essenciais para proteger suas populações e garantir que essas fascinantes criaturas continuem a prosperar em seus habitats naturais. Número 10. Importância ecológica. As salamandras de fogo desempenham um papel crucial em seus ecossistemas como predadoras de pequenos invertebrados.
Elas ajudam a controlar as populações de insetos e outros pequenos animais, contribuindo para o equilíbrio ecológico. Gostaram de conhecer essas 10 características fascinantes da salamandra de fogo? Vamos continuar aprendendo sobre esse incrível animal? As salamandras de fogo têm adaptações incríveis que lhes permitem sobreviver em uma variedade de ambientes e defender-se de predadores. Com seu corpo adaptado para a vida tanto na terra quanto na água, elas são um exemplo perfeito de evolução e adaptação. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis animais? Você sabia que as salamandras de fogo têm uma incrível capacidade de regenerar partes do corpo perdidas? Elas podem regenerar membros, caudas e até partes de seus olhos e corações. Essa habilidade é um campo de estudo fascinante para os cientistas, que esperam aplicar esses conhecimentos em medicina regenerativa. Na mitologia e no folclore, a salamandra de fogo tem sido associada a poderes místicos e fogo. Antigas lendas europeias acreditavam que essas criaturas podiam viver no fogo e até extinguir chamas. Essa associação se deve, em parte, à sua aparência vívida e à secreção tóxica que pode causar sensação de queimação. Embora a salamandra de fogo seja venenosa, ela raramente representa um perigo significativo para os humanos. O contato com sua pele pode causar irritação, mas casos graves de envenenamento são extremamente raros e geralmente ocorrem apenas se a toxina for ingerida. Comparada a outras espécies de salamandras, a salamandra de fogo é notável por sua longevidade e sua defesa química. Por exemplo, a salamandra tigre, encontrada na América do Norte, não possui as mesmas toxinas potentes e tende a viver menos tempo em cativeiro. As salamandras de fogo têm uma capacidade notável de sobreviver em climas frios. Durante o inverno, elas hibernam em tocas subterrâneas ou em fendas de rochas, onde a temperatura permanece constante. Essa adaptação lhes permite viver em regiões com invernos rigorosos. Agora vamos ver uma curiosidade sobre sua reprodução. As salamandras de fogo têm um sistema reprodutivo interessante, onde a fertilização é interna. Os machos depositam espermatóforos no solo, que são então coletados pelas fêmeas para fertilizar seus ovos. Essa técnica eficiente garante a reprodução em ambientes aquáticos e terrestres. E você sabe como as salamandras de fogo se defendem dos predadores? Além de suas toxinas poderosas, as salamandras de fogo adotam comportamentos defensivos, como arquear o corpo e exibir suas cores brilhantes para assustar os predadores. Em casos extremos, elas podem liberar uma substância viscosa e tóxica para desencorajar ataques. Estudos sugerem que as salamandras de fogo têm um sistema digestivo altamente eficiente, adaptado para processar alimentos rapidamente. Isso é especialmente útil durante a época de reprodução, quando precisam de energia extra para suportar a criação dos filhotes. Novos estudos sobre a locomoção das salamandras de fogo sugerem que, apesar de parecerem lentas e vulneráveis em terra, elas são extremamente ágeis e rápidas quando necessário, usando suas patas robustas para manobras precisas. Então, a verdade é que as salamandras de fogo são mestres da adaptação, sempre prontas para enfrentar os desafios de seu ambiente. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre essas criaturas impressionantes. Em 2015, a descoberta de uma nova subespécie de salamandra de fogo na Península Ibérica revelou variações notáveis em seus padrões de coloração e comportamento, mostrando uma grande diversidade genética dentro da espécie. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução das salamandras de fogo. A análise genética também está ajudando a entender sua relação com outras salamandras e como elas evoluíram para desenvolver defesas químicas tão eficazes. Com o uso de tecnologias modernas, como rastreamento por GPS e estudos de campo detalhados, os cientistas estão descobrindo comportamentos e padrões de movimento que eram desconhecidos anteriormente. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova expedição traz à tona respostas sobre as perguntas de como as salamandras de fogo vivem, se alimentam e sobrevivem em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que as salamandras de fogo têm uma preferência por habitats com microclimas específicos, onde a umidade e a temperatura são ideais para sua sobrevivência. Comparado a outras salamandras, a salamandra de fogo tem adaptações fisiológicas únicas que lhe permitem prosperar em uma variedade de ambientes. Isso inclui um sistema respiratório eficiente que lhes permite viver em áreas com baixa disponibilidade de oxigênio.
O tamanho e a complexidade dessas adaptações fisiológicas sugerem que as salamandras de fogo são extremamente eficientes em conservar energia e sobreviver em condições adversas. Em suma, o tamanho e a complexidade das adaptações fisiológicas das salamandras de fogo são um dos fatores que tornam esses animais tão fascinantes. Elas não são apenas sobreviventes em condições adversas, mas também mestres da adaptação, o que ajudou a consolidar seu status como alguns dos anfíbios mais impressionantes e resilientes de todos os tempos. E as salamandras de fogo são solitárias? Nem sempre. As características sociais das salamandras de fogo variam, com algumas espécies vivendo em grupos temporários durante a reprodução e outras formando territórios bem definidos, protegendo-os agressivamente contra intrusos. As salamandras de fogo são conhecidas por suas danças de acasalamento, que incluem movimentos rítmicos e exibições visuais, essenciais para formar e manter laços de parceria. As descobertas recentes sobre a comunicação e comportamento social das salamandras de fogo desafiam algumas das antigas concepções sobre suas interações e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. As salamandras de fogo continuam a ser um símbolo de adaptação e resiliência, e cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características sociais fascinantes, as salamandras de fogo são uma prova viva da complexidade da vida na Terra. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre as salamandras de fogo? Fique ligado no nosso canal Vivo na Terra para mais vídeos fascinantes e educativos sobre o mundo natural. E aqui estão 2 sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!